Olá, estudantes, retornando aqui para mais uma aula. Hoje nós trataremos de escoamento de fluido e, entendendo o escoamento, nós utilizaremos os conceitos de escoamento e, baseando-se na conservação da massa, vamos obter a equação de continuidade. Os resultados de hoje eles são preliminares para nós obtermos a equação de Bernoulli, que é muito importante na dinâmica de fluidos, tá bem? Então, uma boa aula a todos. A primeira questão aqui é uma questão técnica. Eu preciso pensar numa abordagem aqui de como eu posso descrever o escoamento de um fluido, tá? Isso aqui é uma pergunta, né? Como que eu posso descrever o escoamento de um fluido? Bem, primeira coisa é o seguinte. Eu já disse para vocês que o fluido, ele é contínuo. E que quando eu vou tomar o limite de um elemento infinitesimal de volume, eu não posso atravessar o limite do contínuo, ou seja, é uma substância contínua que ela não tem, o fluido é uma substância contínua que ela não tem espaços vazios entre os elementos de volume do fluido. Então, a minha pergunta é, como que eu vou representar o movimento de um fluido? Eu represento como um todo? O que eu poderia fazer? Então, para eu representar o movimento, eu tenho que definir um negócio chamado vetor posição, e a partir do vetor posição, eu vou estudar o movimento. Então, uma forma de estudar o movimento do fluido é o quê? Pensar em um fluido, né, e dividir o fluido em elementos infinitesimais de volume, né, desde que eu não ultrapasse o limite do contínuo. Então, considera aqui um elemento infinitesimal de volume ΔM. Consequentemente, aqui, eu defino um vetor R. E esse vetor R aqui, ele é função de t. Consequentemente, eu consigo, avaliando esse vetor R de t aqui, descrever o movimento desse elemento de volume, tá bem? Então, como eu poderia fazer isso aí? Eu poderia pingar um corante aqui, tá? E aí filmar. Hoje em dia a gente tem essa opção, tá? Filmaria o movimento desse corante. E aí, com base no vídeo que eu assisti do movimento desse corante no fluido aqui, eu conseguiria descrever o deslocamento desse elemento de volume, tá bem? E aí, o que eu preciso para descrever o escoamento de um fluido? Eu precisaria determinar o vetor deslocamento de todos os elementos de volume do fluido, que é algo impossível, né? Do ponto de vista até computacional. Então, a ideia aqui é que em determinados regimes de escoamentos existe uma simplificação muito grande deste problema. E é isso que nós vamos verificar hoje. Em alguns regimes de escoamento, não é tão difícil descrever o escoamento de um fluido, tá bom? Mas a forma que nós precisamos abordar é elemento infinitesimal de volume, defino o vetor posição e, por exemplo, filmando este vetor posição, eu consigo determinar como essa posição varia no tempo e, consequentemente, determinar a velocidade de aceleração desse elemento de volume. E aí eu tenho a descrição completa do movimento desse elemento de volume. Bem, agora que nós já apontamos uma direção para estudar o movimento de um fluido, nós iremos apresentar o método de Euler, que é uma forma de nós estudarmos o escoamento de um fluido. Então, esse método aqui, ele consiste no quê? O método de Euler, ele consiste em
eu fixar uma posição no fluido, né? Porque o fluido ele está escoando, né? E aí eu fixo uma posição e eu avalio como a velocidade ela está variando naquela posição. Então, se eu fizer isso para todo o fluido e eu definir quais são as velocidades em cada ponto do fluido, eu vou ter um negócio chamado campo de velocidades. Então, uma forma bem simples de se fazer isso, eu irei apresentar aqui com um desenho e na sequência eu farei a explicação que ela vai de encontro com o que eu disse inicialmente. Bem, então o que eu estou pensando aqui? Vamos pensar que eu tenho um tubo que ele tem um estrangulamento, tá? Onde é diminuído o diâmetro, tá? Ele é um tubo cilíndrico que tem um estrangulamento que diminui o diâmetro. Então, vamos pensar num exemplo hipotético aqui, onde eu marco o fluido aqui com um corante nessa região aqui, sabe? E aí eu faço uma fotografia de longa exposição, mas num tempo curto, e avalio o quanto que esse corante vai marcar nessa região. E eu constato que eu terei aqui, ó, se eu fizer 4 marcações de corantes, eu terei 4 retas aqui, ó. Com esse comprimento aqui, todas elas com o mesmo comprimento, no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, nessa região aqui, todas os elementos infinitesimais de volume aqui, eles têm a mesma velocidade, tá bem? Porque eles percorrem o mesmo deslocamento no mesmo tempo. E aí o que eu constato? Quando eu faço isso nessa região aqui, eu tenho um aumento nessa velocidade, porque o meu deslocamento ele é maior. E o mesmo acontece quando vai estrangulando mais aqui, ó. Peguei uma outra região aqui e eu constato que o meu deslocamento se torna maior no mesmo intervalo de tempo. E aí na parte mais estrangulada eu tenho maior velocidade. Essa velocidade ela vai diminuindo conforme o diâmetro do tubo vai aumentando e, consequentemente, ela retorna ao mesmo valor que eu obtive inicialmente. Então, usando esse método aqui, eu consigo determinar um campo de velocidades no meu fluido e, consequentemente, determinar a velocidade do meu fluido em cada ponto do meu tubo, ok? Então, esse é o método de Euler, tá? Então, este é o método de Euler. Eu fixo a posição e avalio qual é a velocidade naquela posição. E, consequentemente, eu posso representar um vetor velocidade para cada posição do fluido. E, desta forma, eu obtenho um campo de velocidades. E esse campo de velocidades ele pode ser representado da seguinte maneira. Com esse campo de velocidade, ele pode ser representado por linhas de corrente, tá? Então, o que nós constatamos a respeito dessas linhas de corrente? Quando as minhas linhas de corrente, elas tendem a se aproximar uma da outra, significa que eu tenho uma velocidade maior. Quando as minhas linhas de corrente, elas tendem a se afastar, eu tenho uma velocidade menor. E isso aqui vai me dar um campo de escoamento para o meu fluido, que o meu fluido ele escoa através de linhas de corrente. O que significa? Significa que os pontos materiais do meu fluido, eles se deslocam através dessas linhas. E isso é muito importante no que nós iremos tratar na sequência, que é a questão do escoamento estacionário, tá bem? Então é isso que nós vamos tratar agora, tá? Então, sobre escoamento estacionário.
Então o escoamento estacionário, ele diz o seguinte, tá? Que a velocidade aqui do fluido, ela depende apenas da posição. Então, e não depende do tempo. Então significa o quê? Se eu jogar um corante aqui, eu medir a velocidade, eu vou obter um valor de velocidade. Se eu vir aqui, depois de 1 minuto, e jogar o mesmo corante e medir a velocidade significa o quê? Ver quanto esse corante ele se desloca em um tempo infinitesimal, tá? Então, fiz isso depois de 1 minuto, obtive o mesmo resultado. Fiz isso depois de 10 anos, obtive o mesmo resultado. Significa o quê? Que a velocidade, ela depende somente da posição, tá? Não depende do tempo. Então, se eu fizer a medida de velocidade aqui e a medida da velocidade aqui, eu vou obter o mesmo resultado para a velocidade em quantas medidas que eu fizer, porque a velocidade, ela depende apenas da posição, ela não depende do tempo. Então, no escoamento estacionário, a trajetória das partículas, né, dos elementos infinitesimais de volume do fluido, eles descrevem as linhas de corrente. Além disso, uma linha de corrente, ela não se sobrepõe a outra linha de corrente, elas sempre serão paralelas umas às outras, tá? Elas não formam bifurcações, porque senão eu teria ambiguidade na velocidade, e eu não posso ter ambiguidade, eu tenho que ter um valor de velocidade aqui para cada ponto do fluido, tá bem? Que caracteriza um campo de velocidades, ok? Então isso define o escoamento estacionário. Então tendo falado sobre escoamento estacionário, agora nós vamos finalizar a nossa aula aqui com conservação da massa e a equação da continuidade, tá bem? É um passo importante para obtermos a equação de Bernoulli, e o entendimento dela é fundamental. Bem, a respeito desse assunto aqui, eu tenho uma história interessante. Certa vez, né, conversando com o meu pai, deixa eu contar, né, eu sou nascido e criado, né, numa fazenda de café, e o meu pai trabalhou ao longo da vida inteira dele ali naquela fazenda. E aí a gente estava conversando sobre os processos que envolviam o café. E aí o café ele precisa ser lavado, e a fazenda ela precisa construir toda uma estrutura para lavagem de café, e a questão é que demanda o uso de muita água. E aí eles precisariam identificar uma mina de água que pudesse atender essa demanda de volume de água para fazer a lavagem de café. E aí o meu pai, certa vez ele me disse assim, sabe como que eu fazia? É lógico, ele está aposentado agora, está em uma aposentadoria muito merecida, e que ele trabalhou muito durante a vida. Então, o que ele fazia? Ele fazia o seguinte, ele disse para mim assim, Paulo, sabe o que eu fazia para conseguir medir o volume a vazão, desculpa. Sabe o que eu fazia para medir a vazão de uma mina de água? Na verdade, ele não falou com essas palavras, né? Ele falou quantos litros que uma mina ela produzia por hora, por exemplo, que é exatamente o conceito de vazão. Então ele falou o seguinte: eu pegava um galinho de madeira e jogava sobre a água, numa região assim que eu conseguiria determinar o volume. E aí eu pegava o meu relógio, que no caso ali era um Oriente automático. Seja molecada nova aí não sabe o que é Oriente, mas possivelmente o avô de vocês ou o bisavô de vocês aí deve ter tido um Oriente automático, tá bom? Então ele jogava um pauzinho bem levinho ali, e aí ele acompanhava o movimento do pauzinho com o tempo, marcava lá no relógio 10 segundos. E aí o que ele via? Ele via que em 10 segundos o pequeno objeto de madeira lá que estava flutuando na água, ele deslocava uma distância.
E aí, o que o meu pai fazia? Ele pegava essa distância que o pauzinho se deslocava na água e imaginava um volume de água que se deslocou ali, em 10 segundos. Então, ele tinha o volume em 10 segundos, consequentemente, ele teria o volume, multiplicando por 6, o volume em 60 segundos, e multiplicando por 60, ele teria o volume lá em 1 hora. E aí ele conseguiria determinar se aquela mina de água ela poderia ser utilizada para lavagem de café. E o que meu pai fazia empiricamente era utilizar a equação da continuidade. É inacreditável isso, né? Eu não sei quem ensinou ele ou se ele constatou isso naturalmente, mas eu acredito que ele tenha constatado isso naturalmente. E é impressionante, né? A genialidade num processo tão simples, que é experimentação, né? Que é o fato de usar um objeto leve ali na água flutuante para determinar qual que era o volume de água deslocado. Então, eu já era físico, né, quando ele me contou isso, e eu fiquei muito impressionado com a perspicácia dele na experimentação. Isso me deixou espantado. E como as pessoas com pouca teoria, né, a teoria dele de física é zero, eu acho que ele nunca teve uma aula de física na vida, mas ele conseguiu entender o processo somente observando, e isso é fundamental. A física avançou graças a isso. Então, obviamente que agora que eu contei a história do meu pai, eu vou falar da equação da continuidade, e aí de vez em quando eu vou resgatar a história do meu pai para explicar o que eu vou estar passando aqui na lousa para vocês, tá bem? Então, basicamente é isso, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar um pequeno tubo aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um pequeno tubo aqui com um ΔS infinitesimal. Tem que ser pequenininho, eu já vou explicar para vocês o porquê, tá? Então, o que acontece aqui é que esse ΔS infinitesimal, ele está sendo atravessado por fluido. E esse fluido aqui, ele está atravessando este comprimento do tubo ΔS com uma velocidade V. Então, uma partícula de fluido que entra do lado esquerdo, ela vai sair do lado direito em um tempo ΔT, e ela vai percorrer com uma velocidade V esse tempo ΔT aí, e consequentemente percorrer esse ΔS. Então eu posso dizer aqui que o ΔS ele pode ser escrito como a velocidade vezes o meu tempo infinitesimal aqui, que é para percorrer esse comprimento de tubo. E era isso que o meu pai fazia, tá, lá na fazenda, né? Ele jogava o galinho de madeira aqui, e consequentemente aqui, ele media o tempo que o galinho demorava para chegar nesse lado. Então, consequentemente aqui, ele tendo esse intervalo delta tempo aqui, de T aqui, ele sabia qual volume do fluido passou por esse cano, e consequentemente ele conseguiria determinar a vazão, né, que é o volume por intervalo de tempo no fluido. Então, basicamente, eu quero saber qual é a quantidade de massa deste elemento de tubo. Então, qual vai ser a quantidade de massa desse elemento de tubo? Então, como ele é um elemento infinitesimal, a quantidade de massa aqui, ela vai ser ΔM, e ela vai ser a densidade, né, do meu fluido vezes o volume desse segmento de tubo, que eu vou chamar de V maiúsculo aqui, tá bom? Para não confundir com a velocidade que eu estou chamando de V minúsculo. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Como esse tubo aqui ele é cilindro, o volume aqui ele pode ser escrito como a área da base vezes a altura, que é ΔS. Só que a altura eu posso
como o fluido está escoando com velocidade constante aqui neste elemento infinitesimal de volume, eu posso escrever essa altura ΔF como sendo velocidade vezes tempo. E é isso que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou substituir o meu volume por densidade vezes a área da base vezes a altura, que é V ΔT. Ok? Então, através dessa equação aqui, eu consigo determinar qual é o volume que atravessa essa seção de tubo no intervalo ΔT, ou seja, qual é a quantidade de massa de fluido que atravessa essa seção transversal do tubo no meu intervalo de tempo ΔT, tá bem? Então agora vamos modificar esse exemplo, considerando que existe um estrangulamento no meu tubo. Então, primeiro ponto aqui, ó, nós vamos ter um tubo com estrangulamento. Eu vou ter aqui que a área de entrada é A1 e a área de saída é A2. A velocidade no fluido aqui nessa região de maior diâmetro é V1 e a velocidade no fluido nessa região de menor diâmetro é V2. Essa velocidade aí, ela pode ser determinada, né, utilizando o método de Euler, onde eu pingo corante e vejo como esse corante aí, ele se desloca num dado intervalo de tempo. Então, o que acontece? Como esse escoamento é estacionário, eu tenho uma lei de conservação de massa aqui, ou seja, a quantidade de massa que entra aqui, ela vai ser igual à quantidade de massa que sai, justamente porque o meu escoamento ele é estacionário e eu não tenho perdas de massa dentro desse tubo, tá bem? Com estrangulamento. Então, basicamente o que eu irei fazer é considerar que a massa que entra ΔM1, ela é igual à massa que sai ΔM2, que era exatamente o que o meu pai estava fazendo lá na mina de água. Então, o volume que a mina de água produzia, ele teria que ser igual ao volume que a caixa de água ia armazenar em um determinado tempo. Então, porque a massa ela precisa se conservar no escoamento estacionário. Então, o que é ΔM1? ΔM1, ele vai ser a densidade, né? No caso aqui, podemos considerar que o fluido ainda ele não é incompressível, tá? Ele pode sofrer compressão. Então, ele vai ser ρ1, A1, V1 ΔT, porque esse resultado eu já obtive aqui anteriormente, e a minha ΔM2, que é a quantidade de massa que está saindo, ela vai ser ρ2, A2, V2, ΔT. E o ΔT aqui, ele é igual em ambos os lados, porque a mesma quantidade de massa que entra por intervalo de tempo aqui, ela vai ser igual à mesma quantidade de massa que sai por intervalo de tempo aqui, de modo que eu posso cancelar esse ΔT. Então, a partir dessa equação aqui, eu concluo uma coisa muito importante. No escoamento estacionário, as grandezas ρ vezes V, ela é constante. Então, o que é ρ vezes V? Vamos fazer uma análise dimensional aqui para identificar o que é ρ vezes V. Então, ρ vezes V, ele é igual ao quê? Análise dimensional, tá bem? Densidade é massa dividido por volume, então isso aqui é quilograma por metro cúbico. Vamos colocar no sistema internacional. Área, metro quadrado,
velocidade metros por segundo. Então o que nós temos aqui, ó? Metro ao cubo, ele pode ser cancelado com metro ao quadrado vezes metro. Então, ρA vezes V é a quantidade de massa que atravessa a seção transversal do tubo por intervalo de tempo. Então, num escoamento estacionário, a quantidade de massa que atravessa uma seção transversal do tubo por intervalo de tempo, ela é constante, mesmo que o fluido ele não for incompressível. Ou seja, a densidade ela pode variar ao longo do tubo, mas a quantidade de massa que entra no tubo, ela tem que ser a mesma quantidade que sai, tá bem? Então agora vamos considerar que o meu fluido é incompressível e vamos avaliar o que acontece com a equação da continuidade. Então nós já sabemos que o fluido incompressível, a densidade é constante. Então a densidade ela não varia independentemente da pressão no fluido. Então o que nós temos aqui? Nós vamos ter a seguinte equação. ρ A1 V1 é igual a ρ A2 V2. Então, como as densidades são iguais independente da região do tubo que eu vou avaliar, ou a pressão que o fluido sofre em determinada região do tubo, eu posso cancelar as densidades e aí eu concluo que A1 V1 é igual a A2 V2, ou a quantidade A vezes V, ela é constante. Então, o que nós precisamos avaliar aqui? O que é A vezes V? Então, para isso, nós vamos fazer uma análise dimensional e aí nós encerramos a nossa aula. Então, A é área é metro ao quadrado e velocidade é metros por segundo no sistema internacional. Dessa forma aqui eu consigo verificar que para um fluido incompressível, a equação da continuidade ela me dá metro cúbico por segundo. E metro cúbico por segundo, isso aqui é denominado vazão. Então, para um fluido incompressível, em escoamento estacionário, a vazão ela é constante, independente da região da seção transversal que eu avalio no fluido. E era exatamente isso que o meu pai estava fazendo lá, utilizando seu relógio Oriente e um pedacinho de madeira. Ele, como a água é um fluido incompressível, ele conseguia constatar que a quantidade, o volume de água produzido pela mina em um determinado intervalo de tempo é exatamente igual ao volume de água que ele iria armazenar para a lavagem de café. Dessa forma, ele saberia dizer se a mina teria uma produção diária suficiente para suprir a necessidade da fazenda lá na lavagem de café. E aí ele conseguiria selecionar qual mina deveria ser usada para armazenar água. Ok? Então, basicamente, o meu pai lá, ele estava, de forma empírica, ele estava obtendo a equação da continuidade. Tá bem, pessoal? Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas. Na próxima aula, nós utilizaremos a equação de continuidade para obter a equação de Bernoulli. Agradeço a todos por assistirem os meus vídeos e bons estudos.